Bom dia, paz, shalom, minhas amadas. Quanto tempo que eu não apareço aqui. Seja muito bem-vinda. Nós estamos começando hoje um propósito com o jejum de Daniel, com o jejum que vai ser uma mudança de decreto na sua vida, que vai ser uma transformação real, profunda. E eu creio que o Senhor vai tocar na sua alma com profundidade. E ontem eu estava no culto e estava tocando essa música e eu senti de colocar ela para vocês hoje cedo. Então eu vou voltar aqui. Olha a letra dessa música. Bom dia, Letícia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Karina. Bom dia, Débora. A paz. Eu não sei se você está passando isso. Às vezes a tua alma está chorando. Às vezes você fala assim, eu não estou chorando, mas a sua alma está chorando. De você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, levanta, mulher, levanta. Tem muita gente que se importa com você. Que vai acontecer? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluias, glória a Deus. Lembra de onde você veio, lembra de tudo que Deus já fez por você. Se a gente parar 2 minutos, 2 segundos para olhar aonde nós estávamos antes, né, aonde nós estávamos e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Olha de onde Ele te tirou. Muitas das vezes a gente é ingrato. A gente olha para a situação atual e a gente não consegue ver tudo que o Senhor já fez até aqui. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os teus olhos para você enxergar além daquilo que você está vendo. Enxergar além do que os teus olhos naturais conseguem ver. Esse propósito, esse jejum, ele não era para ser compartilhado. Era para ser individual. Era eu e Deus, Deus e eu. O Senhor tem me pedido há muito tempo esse jejum. O Senhor tem me pedido há muito tempo esse tempo de consagração. E eu falei, tá bom, Senhor, eu vou começar. E na minha ideia, eu ia começar dia 13. Mas ontem, gente, o Senhor criou em mim uma urgência de começar ontem. E aí eu falei assim, tá bom, Senhor, eu vou começar. Então ia ser eu e Deus e mais ninguém. Mas eu comecei a sentir uma vontade de compartilhar com vocês. Eu falei assim, o Senhor começou a ministrar no meu coração que não é só para mim, que não era só para mim, que tinha mais gente precisando, que tinha mais gente necessitando de presença, de intimidade, de consagração. Eu não sei se você sabe, mas consagração é separação. É quando você se separa desse mundo. É quando você começa. O jejum não é para mudar Deus. O jejum não é para mudar aquilo que Deus já decretou na sua vida. Mas é para mudar aquilo que Satanás decretou. É para mudar você. É para matar a nossa carne. Porque quantas vezes nós não conseguimos acessar as promessas de Deus, não conseguimos acessar a terra prometida. Quantas vezes você está orando, jejuando, buscando
incessantemente você está assim, Deus, mas eu te busco, eu oro, eu jejuo, eu vou no monte. Essa situação nunca muda. Porque a nossa carne está gritando, está berrando. A gente começa a ter uma ideia de que Deus precisa fazer da nossa forma, do jeito que nós queremos. E aí, às vezes, Deus está fazendo, mas não é exatamente da forma como você imaginou que seria, ou da forma como você queria que fosse. E aí você não consegue enxergar que Deus já está fazendo. Você continua orando pela mesma coisa. E Deus está assim, filha, eu já estou fazendo. Não é da forma como você gostaria, não é da forma como você imaginou que seria. É da minha forma, do meu jeito, eu já estou em movimento. Mas a sua carne, ela está berrando. Ela está berrando, Senhor, mas eu quero que seja dessa forma. Então nós precisamos matar a nossa carne, sacrificar a nossa carne, nos apresentar no altar do Senhor como um sacrifício vivo. Renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos desejos, para que a vontade de Deus, o desejo do Senhor, aquilo que Ele planejou para nós, a gente consiga acessar. Quando o Senhor falou para Moisés, você vai levar o meu povo para a terra prometida, vocês acham que na cabeça de Moisés passou, sequer ele imaginou como que seria essa jornada? Quais seriam os caminhos? Quanto tempo ia demorar? Por onde eles iam passar? Como eles iam comer? Você acha que passou na cabeça dele, gente, como que ia ser? Claro que não. Talvez na cabeça dele, ele teria imaginado que eles iam caminhar no deserto por alguns dias e iam chegar numa terra prometida. Ia ser isso. Vocês acham que na cabeça dele, ele imaginou que ele veria Deus face a face? Que ele teria tanta intimidade com o Senhor que ele conseguiria falar com o Senhor face a face? Gente, eu não consigo imaginar o que deve ser falar com Deus face a face, ouvir a voz de Deus de forma nítida, ser um canal da manifestação do poder de Deus. Eu acho que Moisés nunca sequer imaginou que ele abriria o mar e que aconteceria tantas coisas. Então, se fosse da forma como Moisés imaginava, alguns dias andando no deserto e chegando numa terra, ele jamais teria experimentado de tudo que o Senhor fez. Mesmo em meio à desobediência, à murmuração daquele povo, ainda assim o Senhor manifestou a graça dele através de coluna de fogo, maná que caía do céu. É algo sobrenatural. Eu não sei se vocês estão compreendendo. Não era isso que eu não estou aberta. A minha Bíblia não está em Moisés. Não era isso que eu planejei. Eu planejei falar. Não é assim que eu imaginei que eu começaria essa live. Mas a partir do momento que eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, que não seja eu, que seja o Senhor, que seja o Teu Espírito falando, para quem o Senhor quer falar, da forma como o Senhor quer falar, entregando aquilo que o Senhor quer entregar. Já tem gente aqui, ó, recebendo revelação. Mais uma vez, confirmando através da sua vida, Chão. Porque não é da forma como eu imagino, não é da forma... Imagina se eu estivesse aqui, não, Senhor, eu não vou falar isso. Eu não vou falar sobre Moisés, porque eu planejei falar sobre Daniel. Então eu vou falar sobre Daniel. Imagina Deus manifestando a graça, a bondade, a glória dele na sua vida, na sua casa. E você, não, Senhor, mas eu não quero que seja assim, eu quero que seja dessa forma. Eu não quero que aquela pessoa se converta desse jeito. Eu imaginei que essa pessoa iria se converter desse outro jeito, Pai. Eu quero desse outro jeito. A gente precisa parar de ser crianças mimadas, birrentas, que bate o pé no chão. Mas eu quero. Mas tem que ser do meu jeito. Minha irmã não tem mais tempo para isso. Acabou. Não é a gente faz birra e Deus atende o nosso desejo, a nossa vontade. Somos nós que nos humilhamos, que rasgamos a nossa veste, que colocamos a cara no pó, que descemos na casa do olheiro, como um barro quebrado, que vai ser mais quebrado ainda para ser refeito, para ser feito novo de novo. Não é Deus que se adapta à nossa rotina, à nossa vida, somos nós
que adaptamos a nossa rotina, a nossa casa, a nossa família para entrar na presença do Senhor. Eu não sei se vocês estão compreendendo aquilo que Deus está falando nessa manhã. Não pense que isso é meu. De mim não sairia absolutamente nada disso. Não estava no meu cronograma começar esse propósito dessa forma. O meu cronograma era colocar um louvor que o Senhor já ministrou no meu coração ontem, que foi como a gente começou, fazer uma oração de abertura, explicar como que é esse jejum e depois entrar no contexto. E a minha Bíblia está aberta aqui, ó, em Joel, que foi a palavra que o Senhor me deu hoje cedo. Não tem nada de Moisés, não tem nada de travessia, não tem nada de processo, mas é o que Deus quer trabalhar em nós também, nesses 21 dias. Começar a enxergar a graça, a misericórdia, a bondade dele, o trabalhar dele e o agir nos pequenos detalhes. Parar de orar pela mesma coisa, parar de orar por coisas que Deus já está cuidando, já está fazendo. E você está distraída. Está distraída, buscando algo. O que você está buscando, minha irmã? O que você está esperando? O que você quer que Deus faça? Não é que Ele não está fazendo, é você que não está fazendo a sua parte. Aqui nós vamos entrar na autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É quando eu olho e falo, a responsabilidade de eu não ter acessado a prosperidade, a abundância, o relacionamento que eu quero, a vida que eu quero. A responsabilidade de eu não ter acessado absolutamente nada disso não é de Deus, é minha. A culpa é minha, é toda minha. Porque eu fui pelo caminho errado, eu tomei a decisão errada, eu não consultei ao Senhor, eu agi com ingratidão, com murmuração, fui eu. E aí a gente tem que dobrar o joelho, colocar a cara no pó e pedir, Senhor, me perdoa. Tem pessoas aqui amarguradas com Deus. Você está amargurada, você guarda no seu coração uma amargura contra Deus. Porque você acha que Deus não salvou quando deveria ter salvado. Porque você acha que Deus não restaurou o teu casamento quando Ele deveria ter restaurado. Porque você acha que Deus não pagou as tuas dívidas, as tuas contas. Você sendo filha e acreditando que Ele é um bom pai, que Ele deveria ter pagado. E aí você guarda uma amargura contra Deus. Você está chateada com Ele, você está magoada com Ele. Quantas vezes eu falei, Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra, por que o Senhor deixou o inimigo tocar na minha casa? Por que o Senhor deixou o inimigo tocar na minha família se eu estou aqui fazendo a tua obra? E na mesma hora o Espírito Santo me lembrou. Aquele dia eu pedi para você entrar em consagração e fazer um jejum, porque estava acontecendo uma batalha no mundo espiritual. E você não fez. Você preferiu continuar comendo o que você gostava, sem matar a sua carne. Eu queria falar com você, filha, mas você precisava estar mais sensível. Você precisava entrar no secreto para eu te dar o direcionamento para essa guerra. Mas você preferiu assistir televisão. Você preferiu ficar na internet. Você preferiu ficar no TikTok. Você preferiu fazer outras coisas. E eu coloquei a minha cara no chão e falei, Senhor, me perdoa. Pai, me perdoa, a culpa é minha. É minha, não é do Senhor. Não é eu estou fazendo a tua obra e o Senhor deixou o inimigo tocar na minha casa. Não, fui eu que não me posicionei. Fui eu que agi como uma criança imatura, uma menina birrenta. Eu não quero fazer jejum agora, eu não quero me consagrar agora, eu não quero entrar no secreto agora. Eu prefiro ir tomar um sorvete, eu prefiro ir passear, eu prefiro qualquer outra coisa, Senhor. A culpa é minha, meu Deus. A maturidade exige de nós responsabilidade de que absolutamente tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa. Que Deus não tem nada a ver com isso, não é a vontade de Deus. Ah, Chau, mas se não é a vontade, como que Deus deixou? Gente, nem tudo é a vontade de Deus, tudo é permissão de Deus, mas nem tudo é a vontade dele. Não é a vontade do Senhor que um casal se separe, que haja um divórcio, mas pode ser permissão dele, porque tudo é permissão dele, porque houve uma traição dentro daquele relacionamento. E aí o homem decidiu abandonar a esposa e sair de casa.
Isso não é a vontade de Deus, mas é permissão. Por quê? Porque houve uma legalidade, houve um pecado, houve uma autorização para Satanás tocar na vida daquele homem, entrar naquele casamento, através do pecado que foi praticado. Então nós precisamos ter essa maturidade para compreender que nem tudo é a vontade de Deus, que muita desgraça que nós vivemos na nossa vida, desgraça é a falta da graça, é por legalidade, por autorização que nós demos a Satanás. A partir da nossa desobediência, a partir da nossa imaturidade, a partir da nossa falta de conhecimento. Por isso que a palavra fala que o conhecimento liberta, o conhecimento liberta. O conhecimento revelado da palavra liberta. Libertação não é só quando há uma imposição de mãos, quando eu chego lá na cabeça da pessoa e falo, sai em nome de Jesus. Não é. Libertação é quando a luz de Deus entra. É quando a verdade de Deus entra e os cativeiros caem por terra, são destruídos. Se você está aqui em espírito, se Deus está falando com você através da minha vida, muitas libertações vocês já acessaram. E eu não fiz imposição de mãos, eu não falei sai em nome de Jesus. Mas a revelação do Senhor faz isso. Faz cativeiros caírem por terra. O que mais se move, o que mais tem se movido nesse tempo agora é o espírito de engano. Quanto engano, quanto espírito de engano, quanta mentira. Eu vi um vídeo antes de entrar aqui na live com vocês, que eu falei, meu Deus, quantas pessoas caem? Quantas pessoas caem? Quantas? É por isso que hoje eu abri a Bíblia e o Senhor me deu Joel, eu vou ler para vocês aqui. Joel 1,13, e ele fala o seguinte: ó sacerdote, vesti-vos de pano de saco e lamentai. Chorai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de pano de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de cereais e a oferta de libação foram eliminadas do templo do vosso Deus. Naquela época, se vestir de pano de saco, se vestir e rasgar suas vestes era um sinal de humilhação, de rendição a Deus. E aí ele fala assim, ó: decretai um jejum, convocai uma assembleia solene, reúne os anciões e todos os moradores da terra no templo do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele está falando aqui, é hora de se humilhar aos meus pés. Não é se humilhar para sua amiga, não é chegar na sua colega e ficar choramingando no ouvido dela. Ela não vai poder resolver essa situação, ela não vai poder te ajudar. Ela não pode fazer absolutamente nada, nada. Existe uma pessoa que pode te ajudar, que é o Espírito Santo de Deus, e ele é uma pessoa. Só Deus pode convencer essa pessoa, só Deus pode curar, pode libertar, só Ele. E aí você vai na fonte errada e pergunta por que não consegue sair dessa situação. Meu Deus, vamos entrar nesse lugar de humilhação. Vamos, em nome de Jesus, colocar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso ego no chão e pisar neles e nos humilhar na presença do Senhor, de corpo, alma e coração, e reconhecer que nós não somos nada. Você não é nada, minha irmã, nada. Você é pó. De nós não sai absolutamente nada de bom. Nós não temos nada de bom para oferecer para ninguém. A nossa carne, ela é maldosa, ela é pecadora. Ai, se não for o Espírito Santo. Ai, se não for o Espírito Santo para nos ajudar, para nos convencer, para nos exortar, para nos ensinar. Não tem nada de bom, nem de mim, não olhem para mim. Eu peco, eu erro. Não tem absolutamente nada de bom. Amém? Eu também quero ler com vocês Mateus 7.
Mateus 7:13 vai falar o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Meu Deus. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que a encontram. Se você encontrou a porta estreita, dê glória a Deus. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, obrigada porque eu fui resgatada. Obrigada porque o caminho é estreito. Não é fácil, é difícil, é desafiador. É jejum, é oração, é renúncia, é entrega, é consagração, é separação desse mundo, das coisas desse mundo. É estreita. O caminho que leva ao Senhor é um só. Os caminhos que levam a Satanás são incontáveis. Os caminhos. Seguir ao diabo, se desviar do caminho da porta estreita, é a coisa mais fácil. Você que tem uma amargura contra Deus, você que está amargurada com o Senhor, se você não confessar, não renunciar, você que está na arrogância, no ego, na soberba, no controle, você que, quantas mulheres controladoras, mandonas, se você não confessar, não renunciar, não rasgar a sua veste e não colocar a cara no pó, você vai passar pela porta larga. Não é pela estreita. Porque a estreita exige de nós renúncia, humilhação. Vocês estão compreendendo? Está fazendo sentido para vocês? Então ele está falando aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Nós estamos vivendo. Fecha, amiga, fecha mais o botão da sua cara. Ó, eu tô com outra blusa por baixo. Isso aqui é uma blusa, tá, gente? Não é top nem nada, tá? Mas eu vou fechar, porque eu tô com outra blusa por baixo. Eu coloquei essa aqui justamente pra não ficar mostrando o colo. Mas tá fechado. Amém? Então, é larga a porta. E são muitas. E nessa jornada, o Senhor vai mostrar portas largas em que nós estamos passando. Nós, porque eu também me incluo nessa. Eu não sou um anjo glorificado de luz. Eu não sou perfeita. Chama, mas você trabalha com libertação. Trabalho. E é justamente por isso que a minha cara tem que estar no pó todo dia. Que eu tenho que descer na casa do olheiro. Acho que mais do que qualquer outra pessoa. Todo mundo tem que descer. Eu tenho que descer mais ainda. Porque eu sei com o que eu tô mexendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Gente, vocês, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quantas aqui dormiram bem essa noite? Fala pra mim assim, quantas aqui dormiram bem essa noite? Quantas aqui dormiram mal? Como foi o seu sono essa noite? Foi uma guerra pra mim, foi uma luta. Foi uma guerra, foi uma noite, meu Deus do céu. Eu falei: Senhor, me dá a graça de conseguir acordar e acordar bem, acordar disposta. Noite péssima, estou cansadíssima. Por quê? Porque nós entramos em um lugar de posicionamento e batalha. Existe um mundo espiritual, existe um mundo que não é só esse aqui que nós estamos vendo. Noite péssima, cansadíssima, sono péssimo, dormir mal, pensamentos acelerados. Por quê? Porque nós entramos em campo de batalha. Entramos em campo de batalha. E campo de batalha exige posicionamento, revestimento de armadura. A gente vai orar no final e eu vou explicar um pouco melhor sobre o jejum. Mas exige de nós uma postura, que não é ficar dormindo, não é assistir Netflix, não é ficar rolando a tela do celular. Exige uma separação, como eu falei para vocês, uma consagração para entrar no campo de batalha. Vocês já viram uma pessoa que está indo para a batalha, para uma guerra, um soldado indo para uma guerra de pijama? Não, existe uma preparação, existe um treinamento antes, um treinamento físico, um treinamento emocional. Depois ele veste lá a roupa dele, pega a arma. Existe toda uma estrutura.
Então vocês precisam ter essa maturidade para compreender que consagração é batalha. É a carne sendo dominada. E as nossas emoções, ela grita, ela berra. Mas uma coisa eu falo para vocês, porque uma coisa é garantida nessa batalha, nessa guerra, a vitória. A vitória já está garantida, porque Satanás, ele é um derrotado. Ele já perdeu. Não existe guerra entre Deus e Satanás, porque Satanás já é um derrotado. A guerra é entre Satanás e nós, seres humanos. Porque com Deus não tem guerra. Ele já perdeu. E ele vai perder aqui também em nome de Jesus, porque a nossa carne vai morrer. A nossa carne vai pro pó. E o Espírito Santo vai governar sobre o seu corpo, a sua alma e o seu espírito em nome de Jesus. Se você permanecer até o final. Porque presta atenção, uma chave de revelação para vocês é que Deus não entrega grandes projetos, grandes coisas, grandes terras prometidas para pessoas inconstantes. Se você é inconstante, se você começa e não termina, se você se propõe e não faz, você não vai acessar grandes coisas da parte de Deus. Você, mas Deus me deu um relacionamento, mas poderia ser um relacionamento 1 milhão de vezes melhor. E não vai ser, porque você não é uma pessoa confiável para Deus. Você começa e não termina. Tudo você paga no meio do caminho. Nada frutifica. Sabe, imagina a pessoa pegar uma semente, colocar na terra, cobrir a semente, jogar água e esquecer. Nunca mais olhar para a semente e depois de 2 meses, 3 meses, vai lá ver se ela frutificou sozinha. Se deu vida sozinha, se dá para fazer colheita. Tem gente que é assim. Eu vou jogar a semente aqui e aí Deus se vira aí, vê aí o que o Senhor faz. Quando eu vier aqui, eu quero colher os morangos. Eu quero comer da melhor comida. Mas qual foi o seu sacrifício? Qual foi a sua renúncia? Quantas vezes você regou essa semente? Quantas vezes? Então o Senhor nos chama para esse lugar de autorresponsabilidade. Filha, a partir do momento que eu dei a semente na tua mão, a responsabilidade de fazer essa semente dar fruto é sua. Não é mais minha, porque eu já te dei tudo. Eu te dei vida, eu te dei inteligência, eu te dei capacidade, eu te dei um corpo físico. Agora é você quem faz essa semente frutificar. E aí entra a criança imatura. Eu não quero regar a semente. Eu não quero tomar conta desse terreno. Gente, eu estou aqui fazendo uma analogia, mas em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça assim e fala: Senhor, em nome de Jesus, abre os meus olhos espirituais. Abre o meu entendimento espiritual para que eu receba isso não na minha carne, mas no meu espírito. Para que você consiga compreender o que eu estou falando para você. Às vezes o terreno, a semente que o Senhor te deu é o seu casamento. A semente que o Senhor te deu é um trabalho novo. A semente que o Senhor te deu é prosperidade e abundância financeira. A semente que o Senhor te deu são seus filhos. E como eles estão frutificando? Como que o teu relacionamento, qual é o fruto que o teu relacionamento está dando? Porque a palavra fala o quê? Conhecereis a árvore pelos frutos. Sabe como que você conhece uma mulher e sabe se o homem trata bem? Sabe como você sabe se o homem trata bem a esposa? É só você olhar para a mulher. É só você olhar para a esposa dele. Se ela está bem cuidada, se ela está bem tratada, se ela está bem vestida. Eu não estou falando sobre andar com roupa de marca, eu não estou falando sobre isso. É só você ver e você vai saber qual fruto, qual árvore é o esposo dela, o marido dela. Se é uma árvore boa ou ruim. Porque o fruto que está do lado dele está ali, escancarado, para todo mundo ver. Não, mas eu conheço uma mulher que vive um relacionamento tóxico, ela é linda, ela é maravilhosa. Nossa, ela é uma boneca por fora, tá aí por dentro. Qual é o fruto que ela dá por dentro? Amargura, arrogância, tristeza, angústia, dor, sofrimento, choro. Nem sempre é só o fruto visível, gente. Como diz a minha mãe, por fora, bela viola. Por fora, bela viola. Por dentro,
Um pão bolorento, sujo, imundo, podre. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes eu estava assim, linda por fora? Eu já estive na minha melhor performance física, trincada, eu tinha um corpo trincado. Um corpo, todo mundo falava assim, meu Deus, nossa, como seu corpo é lindo, como você é linda. Mas por dentro eu era podre, eu era suja. Meus pensamentos eram imundos. Eu carregava uma tristeza e uma dor na minha alma que ninguém via. Só via o corpo lindo. Mas ninguém conseguia enxergar por dentro. Eu quero que você olhe para você por dentro. Porque chegou o tempo onde não tem mais tempo para performance. Não dá mais para performar. Não dá mais para ter uma aparência de santidade. Não dá mais para usar saia longa, blusa até aqui, tampada dos pés à cabeça. E ter pensamentos de promiscuidade sexual. E ter pensamentos de impureza, de sujeira. Porque isso entristece o Espírito Santo, ele não está preocupado com o seu exterior. Ele está preocupado com o seu interior. Com aquilo que está escondido, que está oculto. Em nome de Jesus, pega papel e caneta e escreve. Quais são os pensamentos obsessivos que você tem? São pensamentos de obsessão. Sabe o que é uma obsessão? Existe a opressão. A opressão é quando os demônios se juntam para causar uma pressão sobre uma pessoa. E aquela pessoa fica cansada, sonolenta, desanimada, angustiada, é uma angústia. E às vezes não morreu ninguém, não morreu ninguém, mas a pessoa, ela carrega uma angústia e aquilo é uma opressão, vai oprimindo ela. E quando a opressão se torna habitual, porque, gente, só existe opressão quando tem legalidade. Então, essa porta fica aberta, ele fica lá oprimindo, começa a entrar os espíritos de obsessão. Os espíritos de obsessão são os espíritos que colocam pensamentos obsessivos. Sabe aquela pessoa, talvez você tenha um pensamento obsessivo. Talvez você tenha um pensamento, você a vida inteira, não é de hoje, mas você olha no espelho e você se acha feia. Você se acha incapaz. Você se acha pequena, insegura. Você tem um pensamento de que todo mundo vai te rejeitar, de que você não é amada, de que você não tem valor para ninguém. Esses são os pensamentos de obsessão. É algo que você pensa todo dia. E às vezes isso até virou habitual para você, virou algo normal. Você nem acha que esse pensamento é algo tão ruim assim. Vocês estão conseguindo compreender? São demônios, são espíritos de obsessão. Que eles colocam um pensamento que distorce a sua crença, aquilo que você acredita. Às vezes você tem uma obsessão com escassez, com pobreza. Você faz dinheiro e perde, faz dinheiro e perde, faz dinheiro e perde. Você sempre acha que precisa trabalhar só para pagar a conta. É uma obsessão, é um espírito que ele distorceu aquilo que você acredita sobre prosperidade e abundância financeira. Às vezes, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês também. Mulheres que acreditam que homem nenhum presta. Que na face da terra, com 8 bilhões de pessoas, homem nenhum presta. Por quê? Porque elas têm um pensamento de obsessão, obsessivo. Ah, mas ela só se envolveu com homem que não presta, sim. E eu conheço milhares de mulheres que se envolveram com homens que prestam, que têm relacionamento saudável. Eu sou uma delas. E conheço outras também que são felizes, amadas, cuidadas, valorizadas, respeitadas. Porque nem todo homem é igual. Mas é uma distorção de que todos os homens da face da terra não prestam, como se Deus tivesse errado na criação do homem. Como se Deus tivesse criado o homem e falado assim, criei o homem para que nenhum prestasse. E criei a mulher para que fosse um anjo glorificado de luz na terra, santa. Mas pega aí, quem foi que levou o homem a pecar? Foi uma mulher. Fomos nós. Vocês conseguem compreender? Fomos nós que levamos o homem a pecar. Foi a Eva que levou Adão a pecar.
Não foi Adão que pecou sozinho. Foi Eva que chegou lá com a maçã e falou, come. Então quer dizer que o homem não presta, mas nós prestamos. Nós somos um anjo glorificado de luz nessa terra aqui. Meu Deus, a gente já pode até subir, bater asa e subir para a glória. Meu Deus. Essas mulheres precisam o quê? Colocar a cara no pó. Falar, Senhor, eu não presto. De mim não tem nada bom. E se humilhar, e se render, e clamar por misericórdia, e pedir o sangue de Jesus para nos limpar, nos purificar. Gente, eu não estou falando nada do que eu preparei aqui, mas se Deus permitir eu vou, porque eu pontuei aqui alguns pontos para a gente entrar, tá? Se Deus permitir, eu vou falar. Então a gente precisa entrar nesse lugar de que somos pequenas, errantes. As pessoas estão tão acostumadas com o culto coach, com a palavra coach. Minha irmã, Deus te ama. Não, minha irmã, Deus tem o melhor para você. Não, minha irmã, porque vai dar certo essa batalha. Essa guerra vai passar. Deus vai te dar a vitória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você continuar da forma como você está, Deus não vai te dar a vitória, não. Chega de tapinha nas costas. Chega de, tapinha nas costas, irmã, vai passar. Não vai passar se você continuar com essa postura, com essa infantilidade, sendo um bebê espiritual, uma criança birrenta. Não vai passar, não. Você vai morrer nessa guerra. E daqui pouco tempo você está falando assim, porque Deus não quis, porque Deus não fez, porque Deus é mau. Que Deus é esse que permite tal coisa acontecer? Porque a gente está acostumada com o culto coach, com a palavra coach. Deus ama. Você vai vencer essa guerra, essa vitória vai, se você fizer a sua parte. Se você se posicionar. Tirando quem me acompanha aqui há mais tempo, quem é minha aluna, aonde vocês já ouviram isso? Quem chegou aqui agora, aonde você ouviu isso? Que se você não fizer a sua parte, não vai acontecer nada. Você vai continuar vivendo na miséria, vai continuar vivendo na desgraça, Deus não vai te dar. E não é porque Ele não quer, é porque Ele entregou a semente na sua mão e você jogou a semente fora e você terceirizou a semente, deu para outra pessoa e falou, cuida da minha semente aí, quando der fruto eu venho aqui. E entregou para qualquer um, porque ninguém tem responsabilidade com a sua semente, não. Ninguém tem responsabilidade com o seu casamento, não. A responsabilidade do seu casamento, do seu relacionamento, do seu dinheiro é sua. Ninguém tem nada a ver com isso, não. Mas porque o corpo da igreja, a igreja tem que se ajudar. Minha irmã, a igreja se une para um completar o outro. Relacionamento não é uma pessoa escassa mentalmente, em todos os sentidos, mentalmente, que se junta com uma pessoa bondosa e essa pessoa salva a outra. Não, quem salva é Cristo. Eu não salvo ninguém. E você também não salva ninguém. Ninguém salva ninguém aqui. Quem salva é Jesus. Então, eu tenho que ter algo bom para compartilhar com vocês. E às vezes o algo bom é uma palavra de exortação, é levantar e falar assim, vamos, acorda, levanta, essa batalha aí chega. Chega de ficar nessa guerra. Você está aí há 10 anos, você está aí há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Será que você em nenhum momento parou e se perguntou, por que eu não saio dessa situação? Por que esse cenário nunca muda? O que não é... Quem pode me tirar daqui é Senhor, qual é a lição que eu não aprendi ainda? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Qual é a lição que eu não aprendi, Senhor, que eu preciso aprender para sair desse lugar, para mudar esse cenário? Começa a perguntar, Senhor, o que o Senhor está tentando me ensinar que eu estou rejeitando e que me mantém presa nessa situação? O que eu preciso fazer, Pai? Porque eu sei que a Tua vontade me dá o melhor relacionamento, a melhor casa, a melhor situação financeira. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, mas eu sei que tem algo em mim que não acessa esse melhor. Porque tem algo que eu não aprendi, tem algo que eu não estou fazendo. Porque eu estou fora da rota. Eu estou fora da rota. Me coloca na rota, me coloca no Teu caminho, Senhor. Nem que eu tenha que voltar todo o caminho que eu percorri. Me traz de volta para os Teus caminhos.
Qual é a ferida? Você já perguntou para Deus? Já entrou no quarto, fechou a porta e falou: Senhor, qual é a ferida emocional que eu carrego? Rejeição, abandono, traição, humilhação? Qual é? Qual é a ferida que eu coloco para fora? Qual é a ferida enraizada em mim, que já criou raiz? Que eu até externalizo isso e que às vezes eu nem percebo. É a necessidade de aceitação e aprovação? É querer ser vista o tempo todo, ser aplaudida o tempo todo? É a vitimização, Senhor? Eu estou no papel de vítima? Eu estou no papel de coitadinha? Me tira desse lugar. O Senhor não te fez para ser vítima e coitadinha de nada. A palavra fala, eu não vos dei um espírito de medo, mas eu vos dei um espírito de coragem e ousadia. Então, se você é uma pessoa medrosa, não é fruto do espírito que você está carregando. É fruto de Satanás. Então, Senhor, tira de mim esse coitadinha, esse tadinha, esse eu vivo ofendida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantas pessoas cristãs, quantas mulheres cristãs que vivem ofendida. A pior coisa que tem é você ter que ficar pisando em ovos com alguém. É você ficar pisando em ovos, você ficar medindo as palavras, tudo você... porque a pessoa toda ela é coitadinha, tudo ela se dói, tudo ela leva pra ela. Aí ela acha que ela foi abandonada, que você abandonou ela. Aí ela acha isso, ela acha aquilo. Aí o mundo gira em torno dela. Aí ela é a pessoa mais importante do mundo. Aí todo mundo quer estar ao lado dela, todo mundo quer fazer parte da família dela. Para! Sai desse lugar. Senhor, me coloca num lugar de maturidade, que eu não sou um anjo glorificado de luz nessa terra. Eu sou pó. E pro pó eu vou retornar. Amém? Então, a porta é estreita. Larga é a porta que nos leva para Satanás. Mas a porta para acessar Jesus é estreita. Eu estava falando de um vídeo que eu vi, eu vou comentar sobre esse vídeo. Eu vi um vídeo onde a pessoa falava que não existe maldição hereditária. Também que quando nós aceitamos a Cristo, você aceitou a Cristo, você passou pelas águas, você está lavado com o sangue de Jesus, assim fala, né, o Novo Testamento, e que a partir disso os demônios eles não podem mais tocar em você. Eu falei assim, é lindo. É lindo. Gente, eu moro em apartamento, mas nessas horas aqui eu queria estar morando numa casa e ter um quarto para eu dar um grito, assim, um berro mesmo, sabe? É lindo. Não tem maldição hereditária. Os demônios não podem tocar no cristão. Então, a partir do momento em que você se converteu, aceitou a Cristo, passou pelas águas, o diabo não toca mais em você. Então, isso nos leva a crer, porque assim, 1 mais 1 é 2. Então, eu vou fazer uma lógica com vocês, uma matemática básica. Não precisa de muito frufru, não. É básico a matemática que eu vou fazer com vocês. Então, significa que o pastor que está lá na igreja, que é líder e pratica abuso infantil, ele está cheio do Espírito Santo. Porque se o demônio não toca no cristão, então ele tem que estar cheio do Espírito Santo. E que o Espírito Santo levou ele a praticar um abuso sexual numa criança dentro da igreja. E que o homem que está dentro da igreja, que é também batizado, passou pelas águas, ora, jejua, vai na igreja e trai a esposa, ele também está cheio do Espírito Santo. Não é de demônio não, porque o demônio não toca em cristão. Aceitou a Cristo, passou pelas águas, acabou, tá limpo, purificado, pode seguir a sua vida e pronto. Será que vocês conseguem perceber o espírito de engano, de mentira? Porque assim, a pessoa, o homem que praticou abuso sexual dentro da igreja, que é cristão, que traiu a esposa, que bebe e que faz tantas outras coisas, eu me recuso a acreditar que ele está cheio do Espírito Santo. Eu prefiro acreditar que ele está cheio de demônio. Cheio de demônio, que está com uma possessão total, que está com uma semi-possessão. Eu não acredito que ele está cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui que acredita junto comigo, junto com essas pessoas que falam que o demônio não toca no cristão? Que essa pessoa aí que faz isso, ela está cheia do Espírito Santo? Porque assim, para mim, isso não existe.
Então não precisa de muito para a gente perceber onde o espírito de engano se move. Porque se a gente olhar ao nosso redor, por isso que a palavra fala, conhecereis a árvore pelo fruto. Se a gente olhar ao nosso redor, tem um monte de cristão batizado, que passou pelas águas, aceitou a Cristo, que ora, jejua, vai na igreja, e que é pior do que quem está no mundo. Pratica coisas muito piores de quem não passou pelas águas, não aceitou a Cristo. E estão cheios de demônio, sim. Então não precisa de muito, não. É só a gente olhar ao nosso redor que a gente vê. Amém? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Isso é tirar as escamas dos olhos. É tirar, é sair da cegueira. O demônio toca assim. Não é porque você aceitou a Cristo e passou pelas águas, não. Se você pecar, se você der legalidade para ele, ele toca. Vocês acham o quê? Que eu faço libertação em pessoas que estão no mundo, que são criaturas? Eu faço libertação em cristão. Eu já fiz libertação em pastora e manifestou demônio. Em filho de pastor. Em pessoas que são de ministério. Pessoas que têm um cargo ministerial. E não é qualquer cargo, não. Tem uma patente espiritual. E manifestaram um demônio. Você acha o quê? Que a pessoa que está dentro da igreja, que é arrogante, soberba, que humilha as outras pessoas, que manipula, controla, está cheia do Espírito Santo? Minha irmã, presta atenção. Não é porque a igreja está escrito Jesus que ela é uma igreja de Cristo. Existem muitas seitas com a placa de Jesus. E são seitas, não são igrejas de Cristo. Não é a igreja verdadeira de Cristo. Aí como que eu vou saber? Olha os frutos. A palavra é coach, a palavra é tapinha nas costas, a igreja não prega sobre confessar pecado, sobre renunciar, sobre mudança de caráter, mudança de comportamento, não tem exortação, tem só Deus é amor, você vai vencer essa batalha e Deus te ama e faz a oferta aqui para nós. É uma seita, não é uma igreja de Cristo. Então não precisa de muito, não. Talvez hoje você congregue em uma seita. E você tá lá, sentada no banquinho, aleluia, Jesus, ai, Senhor, e tá dando uma seita. E você acha que se você morrer hoje, você vai pra glória? Não vai não, minha irmã. Não vai não. Porque essa porta que você tá aí, dentro da igreja, é a porta larga. Não é a estreita, não. A estreita confronta, a estreita dói, a estreita machuca. Meu Deus, quantas vezes eu vou na igreja e eu saio da igreja constrangida. Parece que eu levei uma surra. Porque às vezes eu olho e falo assim, tá tudo bem, não tem nada em mim. Aí eu vou na igreja e falo, Senhor, misericórdia, Pai. Meu Deus. Eu olho pra mim e falo, quanta sujeira, quanta imundície, Senhor. E aí eu dobro meu joelho e falo, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai, me lava, me limpa, me purifica, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a mudar esse comportamento, a mudar esse pensamento. É assim que nós temos que sair da igreja. É assim. Começa a olhar os frutos. Para de olhar o que as pessoas falam, começa a olhar os frutos. Aí eu tô dentro de uma igreja aonde os pastores vivem na miséria. Aí eu tô dentro de uma igreja onde a manipulação é controle, é mentira. Ninguém cai. Na minha igreja, demônio não manifesta. Eu nunca vi uma pessoa manifestando demônio na minha igreja. É porque o demônio está no altar. É porque é o próprio demônio que prega. E demônio não expulsa demônio. Presta atenção. Quando a pessoa está com uma possessão total, uma semi-possessão, uma opressão, seja o que for demoníaca, e ela entra num ambiente, ela entra numa igreja que carrega uma unção, onde o Espírito Santo governa. Quando essa pessoa entra nessa igreja, imagina uma pessoa dentro de um quarto pegando fogo. A pessoa vai gritar, desesperada para sair daquele quarto, né? Então, quando essa pessoa tá com uma opressão, com uma semi-possessão, uma possessão total, e ela entra dentro de uma igreja que carrega o fogo do Espírito Santo, é como se o demônio estivesse dentro do quartinho lá pegando fogo, e ele começa a berrar, ele começa a gritar.
Então, o demônio não está gritando porque ele quer. Ele não quer gritar. Vocês acham que o demônio quer manifestar? Claro que não, gente. Ele quer ficar lá quietinho, ó. Ele quer ficar lá, ó. Boquinha fechada. Ninguém descobre que ele está lá, não. Mas quando ele entra num lugar que carrega essa unção, ele é exposto. O fogo do Espírito começa a queimar lá dentro. E aí ele começa, ele dá o grito. Ele manifesta. E aí ele sai. Aí ele vai sair. Porque ele está num ambiente santificado. Agora, se você vai numa igreja onde não tem manifestação, é porque o quartinho não está pegando fogo. Ele está bem sentadinho lá no quartinho. Com as pernas para cima, comendo e bebendo. E aqui eu tô tranquila, aqui eu tô de boa, aqui eu posso. Ela vai ficar nessa igreja aqui 50 anos e eu vou ficar aqui de boa. Bem tranquila aqui ninguém vai me ver. Aí a pessoa frequenta a igreja e trai a esposa. A pessoa frequenta a igreja e é viciada, usa drogas. A pessoa frequenta a igreja e pratica orgia. A pessoa frequenta a igreja e é arrogante, fofoqueira, mentirosa. Os demônios estão lá, de boa, com a perna pra cima. Como se eles estivessem aqui na beira da praia, aqui, ó, tomando um suquinho, uma bebidinha, e ali comendo e bebendo, e eles estão de boa. Então, se o lugar que você está não manifesta demônio, é porque o demônio está no altar. O demônio já governa sobre lá, e demônio não expulsa demônio. Um demônio não olha pro outro, te vi, sai daí. Às vezes eu fico assim, ó, meu Deus, inconformada. Como que é a cegueira? Como que as pessoas olham e falam assim, é normal. É porque a unção da minha igreja ela é muito grande, os demônios nem entram aqui. O demônio chegou perto de Jesus, levou Jesus para o deserto, Jesus foi para o deserto, ele foi tentado, mas na tua igreja ele não chega perto. De Jesus ele chega, mas da tua igreja não, porque a tua igreja é diferente. Precisa de muito não, minha irmã. Não precisa de muito. Para a gente poder olhar e ver o quanto o espírito de engano se move, o quanto de seita que existe hoje, que não são igrejas de Cristo. A palavra é linda. Na minha igreja a palavra é maravilhosa. Nosso pastor, ele tem uma didática de pregação, ele conhece sobre a Torá, ele fez faculdade de teologia, então ele usa as palavras difíceis e ele junta uma coisa com a outra. Porque aí a gente chega, o louvor é lindo, maravilhoso, emocional. E aí a gente louva, e depois a palavra é linda, e depois a gente toma ceia, e depois a gente vai para casa. E aí quando você chega na sua casa, o que acontece? Seu marido está te traindo, você vive na escassez, na miséria, você deve e não paga suas contas, você é fofoqueira, você é mentirosa, você tem uma distorção de autoimagem sobre você mesmo, você não tem identidade formada em Cristo. O que mais? Eu posso fazer uma lista aqui. Aí você, Senhor, mas eu vou na igreja quarta, sexta, domingo, eu participo da célula, eu vou no culto. Eu não tô falando, gente, para vocês serem desigrejadas, não. Eu tô falando para vocês tirarem a venda dos olhos e começarem a observar, porque é um mandamento do Senhor, conhecereis a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Então, sim, a igreja verdadeira de Cristo, a cura, a libertação, a manifestação de demônio, a expulsão, a transformação de caráter, a transformação de vida. Você entra de um jeito, mas você sai totalmente transformado e mudado. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e não mudar. É impossível você ter um encontro real, verdadeiro e profundo com o Senhor e continuar sendo a mesma pessoa, continuar praticando os mesmos pecados. É impossível. Como que a gente sabe que um morango é bom? Só pela cor dele? Não, né? Às vezes você olha aquela fruta, aquele morango lindo, você fala, nossa, que morango vermelhinho. E aí você morde e tá azedo. Então, na minha igreja só tem A, na minha igreja só tem B. É um morango, que por fora é doce, mas quando você morde é azedo.
Então a gente precisa ter discernimento. Não é para vocês ficarem desigrejadas, mas é para vocês tirarem a venda dos olhos e começarem, Senhor, aonde está o teu Espírito? Me mostra, Pai, qual é a sua casa. Aonde o Senhor quer que eu esteja, não aonde eu quero estar. É diferente. Amém? Vocês estão compreendendo, gente? Eu vou pegar aqui o material pra gente entrar aqui, orar e encerrar, tá bom? Porque a intenção não é ficar até muito tarde. Amém? Vocês compreenderam? Amém. Então vamos lá. A gente tá entrando no jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um jejum de 21 dias. 21 dias onde a gente vai renunciar os prazeres da nossa carne. Então, para ter mais informações sobre o cardápio, sobre a comida e tudo mais, precisa entrar no grupo do WhatsApp, porque é lá que eu coloco as informações, o link tá lá na bio, tá? Não paga nada para fazer parte do grupo do Forjadas, é só você entrar lá, amém? Então, o contexto da história é que o rei Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém e levou parte do povo. Entre eles, levou Daniel e os amigos. Quando chegou lá, olha só para vocês verem. Então, eu vou ler aqui que eu fiz aqui, tá? Então, quando chegou lá, ele selecionou jovens nobres, sem defeitos físicos e de alta inteligência para serem treinados na sua cultura e sabedoria babilônica. Então, vamos lá. Ele selecionou jovens nobres, sem defeitos, com alta inteligência para serem treinados. Você acha que você é o quê? Você acha que o diabo te ataca por quê? Porque você é uma pessoa qualquer, que não carrega nada? Você acha que se você olhar a sua vida, o seu histórico de vida até hoje, né? Tudo que você já viveu desde a sua infância, o quanto você foi atacada, o quanto você às vezes viveu uma vida de dor e sofrimento, você acha que é à toa? Que é porque você não carrega nada? Não, é porque você, no mundo espiritual, você é uma pessoa que carrega, que tem um propósito, e não é qualquer propósito, é por causa disso o ataque. Então ele selecionou, e o plano do rei era fazer uma lavagem cerebral estratégica para que eles abandonassem a crença deles, que era Jesus, né, que era Deus, e se convertessem ao paganismo, às entidades, às potestades, os principados, tudo que eles cultuavam lá, aos deuses que eles cultuavam. Então, ele ofereceu um banquete para eles. Ele pegou esses 3 jovens, então pegou os 3 jovens, Daniel, Ananias, os 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e falou, separa eles aqui. Esses aqui, ó, vamos desconverter eles aqui. Separou eles, colocou eles e falou assim, ó, vamos mudar seu nome. A gente vai mudar seu nome. Então, Daniel significa Deus é meu juiz. Foi mudado para Beltesazar. Ananias significa o Senhor é gracioso. Foi mudado para Sadraque. Misael significa quem é semelhante a Deus. Foi mudado para Mesaque. Azarias, o Senhor ajuda. Foi mudado para Abed-nego. Então o inimigo foi lá e mudou o nome deles. Agora fala pra mim, quantas vezes o inimigo mudou o seu nome? Quantas vezes o inimigo mudou o seu nome? Shaul não, nunca mudou. Quantas vezes você se olhou no espelho e falou assim, eu sou insuficiente, eu sou feia, eu sou gorda, ninguém me ama, eu sou rejeitada, eu sou abandonada. Quantas vezes a perseguição e tudo que você viveu na sua infância, a sua história de vida, mudou o seu nome? De filha para escrava. Você deixou de ser filha de um rei, deixou de ser filha de um Deus, de ter a sua identidade firmada em Deus e se tornou escrava do mundo. Quantas vezes o inimigo mudou o seu nome? Para traída. Quantas vezes você foi traída? E aí todo mundo olhou e falou assim, ah lá, ela foi traída. Abandonada, rejeitada, humilhada. E aí nesse contexto foi oferecido, o rei falou assim, ó, para esses que eu separei, você vai preparar para eles um banquete
diferenciado. E eles vão comer da melhor comida durante alguns anos. E quando eles estiverem prontos, fortes fisicamente, eles vão me servir lá no meu reino. Aí Daniel olhou para aquele banquete e falou que não quero. Olhou para aquele prato, as melhores comidas, o melhor vinho, o melhor tudo, e falou assim, não vou comer. Eu não quero comer tudo isso aí. Gente, fala sério. Quantas vezes o diabo veio com um banquete e a gente caiu, e a gente comeu? E a gente falou, esse prato é lindo, esse prato é maravilhoso, ai que delícia. Quantas vezes? Mas Daniel falou, não quero. Porque a comida, toda a comida, todo o vinho que viria para eles comerem, eram consagrados a entidades, eram consagrados aos deuses deles. E aí Daniel falou, eu não posso comer dessa comida. Eu não posso comer porque eu vou me contaminar se eu comer disso. E aí ele recusou. Então, a pureza do ritual eram alimentos provavelmente consagrados aos deuses babilônios. Leis judaicas, o consumo violaria as leis descritas na Torá, que era o livro que eles seguiam naquela época. Então Daniel firmemente decidiu não se contaminar. Presta atenção, é uma decisão. Você precisa decidir se você vai servir a Cristo ou se você vai servir a Satanás. Não existe meio termo. Às vezes as pessoas falam assim, ai, Chau, você é muito... Qual que é a palavra mesmo? Você é muito... Não é bitolada, gente, me ajuda aí. Você é muito extremista. Eu falo, eu sou mesmo. Com as coisas de Deus, eu sou extremista mesmo. Ah, é porque a gente tem que respeitar a religião das outras pessoas. Eu respeito as pessoas, a religião delas não. Porque a partir do momento que eu respeito a religião de uma pessoa que é espírita, que eu respeito a religião e não a pessoa, eu tô respeitando o demônio que tá lá. E o demônio eu não respeito, não. A pessoa eu respeito. Os demônios não. Ah, porque isso é intolerância religiosa. Ah, porque você é intolerante. O que a pessoa pensa, o que ela acha que eu sou ou não, pra mim nada é a mesma coisa. Eu não tô nem aí com isso. Eu tô preocupada com o que Deus pensa e o que Deus acha sobre mim. Você acha que Daniel estava preocupado com o que o rei ia pensar se ele recusasse a comida? Ele estava preocupado com o que Deus ia pensar se ele comesse aquela comida consagrada. A preocupação dele não estava em rejeitar a comida, estava em comer. A minha preocupação não está se as pessoas pensam que eu sou extremista, que eu não respeito as religiões. Eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada, tá? E você, Deus? E o Senhor? O que o Senhor pensa? O que o Senhor acha? É aí que tem que estar os seus olhos. Não no que as pessoas pensam ou acham, mas o que Deus pensa e acha sobre você. Não no que aconteceu na sua infância. Não no abuso que você sofreu. Não no trauma que você sofreu. Mas no que Deus pensa, no que Deus acha, no que Deus quer fazer com isso que fizeram com você. Porque não pense que foi Deus que fez. Não foi. Não foi a vontade de Deus. A gente já falou sobre vontade e permissão, né? Vocês já compreenderam. Então é nesse lugar que tem que estar os teus olhos. Não há tempo mais para ficar em cima do muro. Ah, e vão pensar que eu sou intolerante. Tá, e a pessoa que vai pensar paga as tuas contas? E a pessoa que vai pensar sobre isso, ela faz o que na sua vida? Ela vai mudar o que na sua vida? Na minha não muda nada. Mas o que Deus pensa sobre mim muda tudo. Absolutamente tudo. Então era nesse lugar que Daniel estava preocupado. Ele falou, não, eu não quero, essa comida é contaminada. Então ele foi e falou pro guarda, olha, vamos fazer um acordo? Você vai me dar de legumes e água. E se eu ficar mais forte, você só vai me alimentar com isso. Então é uma escolha. Servir a Deus é uma escolha racional, não emocional. Ah, eu tô emocionada, eu quero servir a Deus. Emocionada é o que eu fui a minha vida inteira. Que eu lia devocional de manhã e postava foto da minha bunda à tarde.
em que eu ficava com várias pessoas. Servir a Deus é uma decisão racional. Racionalmente eu decido, eu escolho abrir mão de tudo que esse mundo me oferece, Senhor, para seguir somente ao Senhor. Então, isso exige de nós maturidade, renúncia. Porque os pratos que Satanás oferece, gente, eles são tentadores. Então, ele decidiu, decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar na sua vida hoje, que você não tomou ainda? O que Deus tem pedido para você que você ainda não fez? Às vezes Deus te pediu para romper uma aliança. Às vezes Deus te pediu para romper uma amizade. Qual é a decisão? Às vezes Deus te pediu para abrir mão do seu trabalho. O que você precisa decidir hoje? Você precisa ser Daniel. Você vai decidir servir a Deus ou comer dos banquetes de Satanás? Decisão. Aqui, Deus também estava colocando a fidelidade à prova. Então, Deus também estava provando Daniel, provando os valores e a fé, mesmo sobre uma forte pressão para se adaptar àquele mundo. Porque uma coisa era certa, Nabucodonosor tinha levado como refém aquele povo, e eles não iam sair de lá tão cedo. Então, aquele lugar seria a nova vida de Daniel. Ele teria que se adaptar àquela nova rotina, àquela nova cultura, aqueles deuses, aqueles banquetes. Mas ele decidiu não se contaminar. Eu estou aqui, eu vou viver aqui, mas eu não vou me contaminar. Eu não vou adorar os deuses que eles adoram. Eu não vou comer a comida que eles comem. Eu vou viver no meio do inferno, separado. E é isso que a gente faz hoje. Consagração, jejum, renúncia, obediência, mudança de caráter. É isso. A gente está no inferno, vivendo separado, igual Daniel, não se misturando com a cultura, a contaminação desse mundo. E não espere, em nome de Jesus, que o mundo bata palma para você. Ela vive uma vida separada, ela não se contamina, ela não sai, ela não se embriaga. Ela não faz nada disso, olha que careta que ela é. Não, que lindo, vamos bater palma para ela. Não espere aplausos. Satanás não vai te aplaudir, não vai bater palma para você e falar, estou tão feliz com ela, tão obediente a Deus. Muito pelo contrário, o diabo ele vai te atacar, ele vai te caluniar, ele vai te difamar, ele vai inventar mentiras sobre você. É isso que ele vai fazer. Esteja preparada. Esteja com os teus pés firmados na rocha, com a sua identidade firmada em Cristo. Aonde o que as pessoas pensam, a difamação, a calúnia, a mentira, para você e nada, vai ser assim, a mesma coisa que nada. Você vai falar assim, isso aí para mim nada é a mesma coisa, eu não tô nem aí. Para isso você tem que ter uma identidade de que você não é qualquer uma. Você é filha, você foi escolhida, separada. Você não está aqui à toa. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, você não está aqui perdendo seu tempo. Nós estamos aqui porque somos separadas, somos filhas. Não somos desse mundo. A palavra é clara quando diz que existem as criaturas e existem os filhos. Nós fomos chamados para sermos filhos, não criaturas. Se posicione como uma filha. Em nome de Jesus. Então Deus estava colocando à prova a fidelidade. Qual é a sua fidelidade com Deus? Eu sei que aquele lugar é errado. Eu sei que aquele lugar não tem a presença de Deus, mas eu gosto de ir lá. Mas eu continuo indo lá. Eu continuo frequentando lá. Em nome de Jesus. Qual é a sua fidelidade com Deus? Uma coisa é você ser ignorante. Uma coisa é você não saber. Outra coisa é a partir do momento em que você sabe. Eu sei que trair é errado, mas eu vou continuar traindo porque eu gosto. Porque é prazeroso. Eu sei que fazer tal coisa não agrada a Deus, mas eu vou continuar fazendo. Porque é gostoso. Vocês estão conseguindo compreender? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque você não é mais leiga. Você não está mais na cegueira. Você está totalmente consciente. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe onde Deus está, onde Deus não está. E você precisa escolher. O que não dá é para você ficar em cima do muro. Porque os mornos serão vomitados. Deus fala, ou vai para lá ou vem para cá, filha. Mas não fica aí não, que você vai ser vomitada. Amém?
Então vamos lá, se vocês quiserem anotar, eu vou listar aqui alguns banquetes para a gente orar e encerrar. Banquete das feridas emocionais. Então vamos lá. O apego crônico à dor do passado. Você usa o que sofreu como justificativa para continuar na situação que você está. Amarga, indisposta. Você reclama da situação, mas não faz nada para mudar. Alimenta-se da mágoa e garante que você não precise assumir a responsabilidade pelo seu recomeço. Lembra? A semente que Deus colocou na sua mão, a obrigação de frutificar essa semente é sua. Deus já te capacitou. Ele já fez tudo. Tchau, eu não tô entendendo. Como assim? Tipo assim, ó. Deus te deu um relacionamento. Eu vou usar o relacionamento como base. Mas pode ser um emprego, pode ser o financeiro, pode ser um monte de coisa. Deus te deu um relacionamento. A obrigação de ser uma boa esposa, de buscar por curar suas feridas, é sua, não é de Deus. Ele te deu a vida, Jesus morreu por você, ele te deu um relacionamento e agora a obrigação de buscar cura emocional, de ressignificar seus traumas, seus bloqueios, suas feridas é sua, não é de Deus não. A obrigação de buscar conhecimento revelado da palavra, buscar conhecimento de como se relacionar, como ser uma boa mulher, como ser uma mulher virtuosa, como ser uma boa esposa, como ser uma boa amiga, uma boa mãe, é sua, é nossa, não é de Deus. É nesse lugar que nós precisamos entrar. O banquete do controle, a autossuficiência, a ilusão de que você é a única capaz de governar tudo. Aqui entra o anjo glorificado de luz. Eu sei, eu faço, eu dou conta, eu não preciso de ninguém. Porque eu já tenho tantos anos de ministério. Porque eu tenho tantos anos de igreja. Porque isso aqui eu estudei muito. Eu já sei de tudo. Não preciso saber de mais nada. Não preciso ter mais nenhum conhecimento. É uma ilusão. É a pedra de tropeço para você cair com a cara no chão. Você se alimenta do orgulho de não precisar de ninguém, transformando o isolamento em um troféu. Às vezes tem mulher, não, porque eu vivo uma vida separada. Não, você vive uma vida isolada, é diferente. Separação é diferente de isolamento. O isolamento nada mais é que um reflexo da ferida. Eu me isolo para eu não me machucar. E aí eu não gosto de ter contato com ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ver ninguém, porque eu sou muito inteligente, então eu fico isolada. Não. Vida separada é tempo de consagração. Eu me consagro, eu não vou em todos os lugares, eu não aceito todos os convites, mas aonde Deus quer eu vou, com quem Deus quer eu falo. É diferente, tá? Então, esse isolamento é um troféu que camufla o medo e o pânico de confiar e ser vulnerável. Porque você já foi uma mulher muito traída. No relacionamento, por amizades, às vezes até por familiares. Você sofreu muita traição e hoje você se isola como um escape para não ter que olhar para suas feridas. O banquete da vitimização. A transferência constante de culpa. O prato principal é o alívio temporário de apontar o dedo para os outros, para o ambiente ou para o passado, apenas para não encarar o fato de que você escolheu permanecer nesse lugar. É a mulher que teve um relacionamento de 70 anos e aí o homem foi lá e traiu essa mulher. Aí a mulher, a culpa é dele, porque ele me traiu, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Vítima, relacionamento é 50-50. 50% da traição é responsabilidade dele e outro 50% é seu. A vítima fala, a culpa é dos meus pais, porque na infância eu apanhava muito. A culpa foi do fulano que me abandonou, do fulano que me traiu. A culpa é do meu patrão que me humilhou aquele dia na frente de todo mundo. A culpa é de todo mundo, não é sua. Você é inculpada, né? Inculpável. É um anjo glorificado de luz na terra. Você não erra, você não peca, você não faz nada de errado, você é perfeita. Pode subir, anjo. A vítima é aquela pessoa que ela não quer resolver, ela só quer murmurar.
Sabe aquela pessoa que ela fala da mesma coisa, a mesma situação, 500 vezes, para todo mundo que ela vê, ela fala: ah, porque um dia eu contratei uma pessoa, e aquela pessoa trabalhou na minha casa, e aquela pessoa... Não. Aí ela conhece outra pessoa: ah, porque um dia... Aí ela tá repetindo a mesma história 1 milhão de vezes. Ela tá apegada, amarga. Ela fala da mesma história, repetida toda hora, para todo mundo. E sem perceber, ela fala mal de todo mundo para todo mundo. Sem perceber, ela tá fazendo uma fofoca de todo mundo para todo mundo. Ah, não, eu tô só comentando o que aconteceu, o que fizeram comigo. Não, tá fofocando, tá se vitimizando. Você escolheu fazer amizade com aquela pessoa. Ninguém pegou você e falou assim: Tom, seja amiga dela. A escolha foi sua. Você é adulta, responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Cresce, amadurece. Levanta daí. Você não tem mais 5 anos. Você já tem 30 anos, 40 anos, 50 anos. Assume esse lugar. Sai da vítima. A vítima não prospera, não cresce, não resolve, não cura. A vítima morre sendo vítima. Com carinha de piedade, de tadinha, porque todo mundo me trai, todo mundo me abandona, todo mundo me deixa. Para, você é quem? É Deus na terra? Sai desse lugar, em nome de Jesus. É o pior lugar para você estar, é no papel de vítima. É o pior lugar. É o papel de vítima. Porque a vítima, ela não consegue olhar para si. Depois eu quero trazer para vocês os dons do Espírito Santo. Tem muita gente que acredita. No encontro do Forjadas eu falei sobre isso. Nós temos encontros a cada 15 dias. É gratuito, é só entrar no link da bio, entrar no grupo do WhatsApp, que eu sempre coloco lá as informações, amém? Eu falei: o que você acha que é humildade? Aí a maioria, humildade é você ser bonzinho, você ajudar o próximo. Não, gente. Pesquisa aí no Google aí, ó, significado de humildade. A capacidade de olhar para dentro de si e reconhecer os próprios erros. Então, se você faz doação lá fora, você não é uma pessoa humilde, não. Se você trata bem o garçom e não consegue olhar para si e reconhecer os próprios erros, você não é humilde, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Tá totalmente distorcido os princípios, os valores, o significado, o sentido dos valores nessa terra. É totalmente distorcido. Aí, não, eu sou uma pessoa humilde porque eu sou milionária, eu sou rica, eu tenho uma condição boa e eu trato todo mundo de igual para igual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você não consegue olhar para si e reconhecer as suas falhas, a sua parcela de culpa no que você vive, na situação e tudo mais, você não é humilde, não. Você é arrogante, é soberba, egocêntrica. Menos humilde. Então, tem o banquete da distração digital, que é a fuga do próprio silêncio, o consumo diário de fofocas, polêmicas e vidas editadas na tela. A pessoa que fica lá, ó, sabe da vida de todo mundo. Você pergunta: o que tá acontecendo na vida da Virgínia? O que tá acontecendo no fulano? Sabe de tudo, tudo. Fica ali na distração do digital, né? O banquete da validação alheia, o vício no aplauso externo. Você alimenta um personagem construído para agradar os olhos de quem está fora. Finge ser uma coisa que não é, performance. Eu sinto que o Senhor está quebrando cadeias e cativeiros de performance. Pessoas que performam, têm cara de santidade, voz de santidade, roupa de santidade, mas por dentro não tem nada de santidade. Por dentro é podre, é sujo. Tem cara de amiga, aparência de amiga, mas é fofoqueira, mentirosa, traiçoeira. No Instagram tem lá a foto do casal. Aqui, né, litoral, é vídeo andando na beira da praia, de mão dada. Dentro de casa é um inferno. É traição, é mentira, é grosseria. O Senhor está quebrando cativeiros de performance. Deus não quer pessoas que performam. Não adianta de nada. Deus me livre falar de Deus e não ter intimidade com Ele. Deus me livre falar do Espírito Santo e não conhecê-lo. Deus me livre colocar saia longa
andar tampada com blusa até aqui e não conhecer a Deus, não ter intimidade com Ele. Sai da performance. Sai desse lugar de aparência. Deus não está preocupado com a sua aparência. Quem está preocupado é o mundo lá fora. Em nome de Jesus. Performance é uma coisa assim que dá até para trazer Vou ver se eu trago em algum dia um contexto mais claro para vocês sobre performance, porque é algo que nós fazemos muito e fazemos muito bem. É um cativeiro, assim, grande das trevas, a performance. A performance, o controle e a vitimização. O banquete do moralismo de fachada, a falsa santidade baseada em regras humanas. Você se alimenta do julgamento impiedoso dos erros alheios. Aqui ele está falando o quê? Sobre da religiosidade. Eu tenho uma doutrina. Eu leio a Bíblia todo dia de manhã. Depois eu dobro meu joelho e oro. E aí eu faço isso. Religiosidade, pessoas presas em cativeiros religiosos, em doutrinas religiosas. O que é doutrina? Doutrina é uma regra criada por uma igreja. Então, a igreja da placa A não pode cortar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode usar maquiagem. A igreja da placa B pode pintar, pode cortar, pode fazer tudo. A igreja da placa C pode beber, pode trair, pode fazer o que for. Na igreja A, isso é doutrina. É uma pessoa que falou, vou abrir uma igreja. Na minha igreja, a mulher não vai poder cortar o cabelo. Na minha igreja, a mulher não pode andar de calça. Na minha igreja, não tem problema nenhum a mulher vir embalada a vácuo. Sensualizar dentro da igreja. Tá tudo bem, não tem problema. O importante é que tem palavra, tem cantina depois do culto, mas isso aqui não tem problema não, tá tudo certo. Então, doutrina religiosa é uma doutrina da pessoa que criou aquela igreja, que não tem nada a ver, muitas das vezes, com a doutrina bíblica, que é o que está escrito aqui, mandamento. Isso aqui é mandamento, aquilo lá é doutrina. Então, tem muitas doutrinas de igreja que não são mandamentos de Deus. Deus nunca falou sobre aquilo. Então, você precisa decidir se você vai seguir uma pessoa ou seguir a Cristo. Mas a partir do momento que você começa a congregar dentro daquela igreja, você está sujeita à obediência da doutrina daquela igreja. Tá vendo como que a gente precisa sair da imaturidade, da infantilidade? E precisa começar a observar quais são os frutos dessa igreja. Peraí, as doutrinas dessa igreja, elas são condizentes com os mandamentos de Deus? Ou as doutrinas não tem nada a ver? Na Bíblia não fala absolutamente nada disso. A pessoa tirou, sei lá, ela estava num dia mal, o cara acordou e falou assim, eu quero que a minha esposa use só saia. E aí ela decidiu colocar aquela regra. Aqui na igreja não pode usar maquiagem, não pode usar brinco, não pode usar nada. Tá, mas pensamento de promiscuidade pode ter. Fofoca pode ter. Perseguição com as pessoas dentro da igreja que tem dom pode ter, não tem problema nenhum, não. Mentira, calúnia, difamação dentro da igreja pode ter. Mas o brinco e a maquiagem não, irmã. Porque o brinco e a maquiagem vai te levar pro inferno. Meu Deus. O brinco e a maquiagem te leva pro inferno. A fofoca, a calúnia, a difamação, a perseguição, a mentira, o engano. O pecado, a sujeira, isso não. Mas o brinco e a maquiagem sim. Em nome de Jesus, sai desse lugar. Sai desse lugar em nome de Jesus. Começa a comer a palavra, começa a se alimentar da palavra. Porque no final dos tempos, discernimento de espírito e conhecimento da palavra é o que a gente mais precisa. Eu vejo tanta mentira, tanto engano, que eu fico assim, meu Deus. Se a pessoa pegar a Bíblia e abrir, tá escrito lá que não tem nada a ver com isso. Eu falei um para vocês aqui, falei vários, né? Lê a palavra, pede ao Senhor discernimento. Senhor, eu não quero seguir pessoas, eu não quero seguir doutrinas, eu quero seguir os seus mandamentos. Eu não estou falando para vocês, em nome de Jesus, serem desigrejados, não é isso.
Mas é sobre maturidade, é sobre escolha racional. Eu escolho estar aonde a presença de Deus se manifesta, aonde as doutrinas são condizentes com os mandamentos do Senhor. Porque é a Cristo que eu quero seguir. Não é a placa X, placa B, placa C. Não tem lá no céu assim, pessoas da placa A, fila tal. Pessoas da placa B, fila tal. Não tem isso não. Tem lá, seguidores de Cristo. A porta é estreita aqui, ó. Amém? Amém, em nome de Jesus. Sai do engano. Se posiciona. Conhecimento liberta. Eu quero saber quantas de vocês aqui receberam conhecimento revelado. Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. Porque a palavra fala que nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Conhecimento da verdade, para a gente não ser enganada. Para a gente não perder o céu, não perder a graça, não perder a glória, não perder a presença do Senhor. Por causa de engano. Por falta de conhecimento do que o Senhor quer de nós, do que Ele espera de nós, do que realmente devemos fazer ou não fazer. Quantas aqui acessaram libertação? Quantas crenças distorcidas você tinha que eu falei aqui e que o Senhor falou com você, né? Ministrou no teu coração e confirmou, porque não sou eu. De mim não sai nada. E você falou assim, nossa, é verdade. Agora eu vejo. Porque uma vez que você viu, não tem como você fingir que não viu. Uma vez que você sabe que é certo e que é errado, que onde tem unção, onde não tem como, minha irmã. Não tem como você fingir que você não sabe. Não tem como. Depois que você conheceu, acabou. Você não é mais leiga. Amém? Eu queria falar uma coisa antes da gente encerrar, mas me fugiu. Amém. Amém. Qualquer coisa eu falo amanhã. Então, o jejum são 21 dias de jejum de Daniel, onde as orientações estão lá no grupo. E toda terça-feira, de terça para quarta, nós vamos fazer um jejum juntas de 24 horas. Amém? Que vai ser um jejum onde a gente vai comer até as 8 da noite da terça-feira e voltar a se alimentar até as 8 da noite da quarta-feira, que vai dar 24 horas de jejum. Eu estou pensei agora, em abrir uma sala no Zoom para a gente abrir esse jejum de 24 horas. Mas não é certeza ainda, eu vou avisar vocês no grupo, tá bom? Vou ver aqui a minha rotina, a minha agenda como que tá, pra gente poder fazer. Amém? Isso é alimento da palavra. Vocês vão se alimentar da palavra, vão se encher da palavra, vão encher o Espírito. O alimento sólido do Espírito é isso aqui, é a palavra. Amém? Então vamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por esse propósito. Eu te agradeço, Senhor, pela vida das pessoas que estão aqui. Eu te agradeço, Pai, pela vida das pessoas que ainda vão assistir essa live, que ainda vão se alimentar. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nenhuma semente que foi lançada nesse território, que nenhuma semente que foi lançada nesse terreno vai ser roubada por Satanás. Pai, eu declaro em nome de Jesus todos os demônios, todas as entidades, todas as potestades, principados, sendo amarrados, repreendidos, inoperantes, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre a vida dessas mulheres anjos ministradores de guerra, anjos ministradores de cura, acampados ao redor de cada uma delas, guardando o deitar e o levantar. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que elas não vão ser como pessoas que desistem no meio do caminho, como pessoas que param no meio do caminho, mas elas vão continuar, elas vão permanecer até o final. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que elas vão alcançar a vitória. Eu declaro em nome de Jesus que decretos vão ser mudados. Onde havia decreto de morte, vai haver decreto de vida. Onde havia decreto de destruição, vai haver decreto de reconstrução, de renovo, de restauração. Onde havia decreto de falência, vai haver decreto de prosperidade e abundância. Onde havia decretos de morte, meu Deus, aonde há decreto de morte, Senhor, em nome de Jesus, que esse espírito de morte bata em retirada em nome de Jesus, que esse espírito seja amarrado, repreendido e inoperante, e
caia por terra em nome de Jesus, seja queimado com o fogo do Espírito. Senhor, que elas sejam cobertas com óleo, com uma unção de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de avanço. Senhor, eu declaro que elas vão avançar em nome de Jesus. Elas vão avançar. Elas vão crescer e vão amadurecer fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E vão acessar a terra prometida, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a Ti esse campo de batalha, Senhor. Guerreia por nós. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para guerrearem, para irem à nossa frente, em nome de Jesus. Pai, nos reveste com as Tuas armaduras. Coloca sobre nós o cinto, a couraça, o capacete, a espada, o escudo e a sandália, Senhor, do Teu Evangelho. Coloca sobre nós as Tuas armaduras e nos reveste, nos guarda. Guarda tudo que tem o nosso nome e o nosso sobrenome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Um beijo grande para vocês. Compartilhem essa live. Eu vou deixar salvo aqui. Se você tem uma pessoa, uma amiga, uma conhecida que precisa acordar, precisa despertar, precisa avançar, envia para ela. Seja canal de bênção, seja canal... A gente compartilha tanta besteira na internet, é tanta coisa que a gente compartilha. Compartilhe a palavra do Senhor. Amém? Beijo grande para vocês. Até amanhã, 7h30. Se você não está no grupo, entra no grupo para você receber as orientações. Tchau, eu não quero fazer o jejum. Tudo bem, não faz o jejum. Entra no grupo. Participa das lives. A gente sempre tem propósito. Participa dos encontros que a gente tem. Amém? Um beijo grande para vocês. Até amanhã.